Saudações, investidor, tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante para quem investe em fundos imobiliários. Mas antes de tudo, vamos começar já bem do início, sobre o início dos fundos imobiliários, que foram criados lá em 1999. Na verdade, eles foram criados através de uma lei. Essa lei foi baseada nos REITs que existem lá nos Estados Unidos, mas apesar de ser baseada nos REITs, um FII e um REIT é completamente diferente uma coisa com a outra. Recentemente eu até comecei a analisar REITs, não aqui no canal, comecei só por analisar mesmo, e são realmente completamente diferentes uma coisa da outra, mas no início eles foram baseados nos REITs. E lá no início da história dos fundos imobiliários, o que acontecia? Os primeiros FIIs eles foram desova de algumas construtoras. Então a construtora ela construiu um prédio gigantesco que queria vender esse prédio, só que ela não achava comprador, então ela transformava esse prédio em um fundo imobiliário e vendia em pequenos pedaços, que são as cotas dos FIIs. Então, inicialmente, os fundos imobiliários eram assim que funcionavam. Não era um negócio muito interessante no começo, mas depois começaram a surgir os primeiros fundos imobiliários sérios mesmos, que captavam dinheiro de investidores para a compra de um imóvel para ser algo muito mais parecido com o que existe hoje em dia. Só que, na verdade, esses imóveis, esses primeiros FIIs, a grande maioria era de gestão passiva e de monoativos. Ou seja, hoje, quando a gente olha um fundo imobiliário, a gente vê que ele tem 10, 15, 20 ativos diferentes, vários imóveis. Nessa época não, nessa época eram só apenas um imóvel que tinha no fundo imobiliário. Então na realidade a gente tinha aí fundos imobiliários muito pequenos, com pouquíssimos investidores e pouquíssima liquidez, ou seja, eram muitas poucas pessoas comprando e vendendo cotas desse fundo imobiliário, porque na verdade ele não era um investimento tão interessante assim quando os FIIs eram monoativo, isso lá no começo do século. E na verdade isso foi mudando muito, tanto que lá para meados de 2006 acontece a primeira grande revolução dos fundos imobiliários. E aqui só vale um ponto importante de ser destacado, que eu falei aqui em meados de 2006, mas se na sua opinião for 2007, 2008, 2005, pô, não muda muita coisa, mas assim, é por volta de 2006. Então o que aconteceu nessa época? O perfil dos fundos imobiliários começaram a mudar muito, e aí começou a surgir os primeiros fundos imobiliários multiativos e multi-inquilinos, algum deles que a gente conhece até hoje, como por exemplo o HGLG, o HGRE, o BBPO. Esses fundos imobiliários que começaram a surgir já nessa época já tinham essa ideia de ter vários e vários imóveis em seu portfólio. E isso é um ponto muito positivo, porque como já foi falado várias vezes aqui no canal, quanto mais imóveis você tem dentro de um fundo imobiliário, você consegue diluir o risco sem diminuir o retorno. Então você mantém o seu retorno igual, só que o seu risco diminui, o que é um ponto muito importante para o investidor. Então, a partir do momento que começa a surgir fundos imobiliários multiativos com vários imóveis dentro dele, as coisas começam a ficar muito mais interessantes para os fundos imobiliários. Inclusive, o BBPO é um fundo imobiliário até que bem icônico. Como a gente pode ver, ele foi fundado lá em 2012, foi seu IPO, e na verdade as cotas dele foram oferecidas para os correntistas do Banco do Brasil. O BBPO ele é um fundo que existe até hoje, que ele é de agências do Banco do Brasil. Então ele foi responsável por lá em 2012, quando ele fez o seu IPO, ele dobrar o número de investidores que existia em fundos imobiliários. E esse gráfico que a gente está vendo aqui, ele é para número de investidores em geral, tanto para investidores em ações, quanto também para investidores em fundos imobiliários. E essa alta que a gente vê aqui, lá em 2012, é justamente devido ao BBPO, que fez o seu IPO e dobrou o número de investidores de fundos imobiliários da época. Mas aí depois disso o tempo vai passando e lá para meados de 2017 a gente tem a segunda grande revolução nos fundos imobiliários, onde as coisas mudam completamente, onde surgem muitos novos investidores interessados nesse produto e com isso os fundos imobiliários eles começam a ganhar tração, eles começam a ter patrimônios bilionários, começa a ter vários fundos imobiliários com um patrimônio superior a R$ 1 bilhão, e isso começa a permitir novas estratégias para esses fundos imobiliários. Estratégias essas como, por exemplo, a menor taxa no custo de emissão. Antigamente, quando você tinha uma nova emissão, quando o fundo imobiliário emitia novas cotas, a taxa era de 3, 4%, uma taxa gigantesca nos padrões de hoje em dia. Hoje, atualmente, seria 1, 2%, uma taxa ok. E muito provavelmente, como a gente vai ver ao longo do vídeo, essa taxa vai baixando ao longo dos próximos anos. Surgiu também o conceito de alavancagem. Então, antes, um fundo imobiliário ele tinha que ter o dinheiro para comprar um imóvel. Agora não. Agora ele poderia simplesmente comprar um imóvel, fazer uma alavancagem e depois ele ia pensar numa emissão para pagar esse imóvel, o que permitiu aí muito mais agilidade para o fundo imobiliário. Uma melhoria significativa do relatório gerencial dos mesmos, então agora a gente consegue saber com mais precisão o que está acontecendo dentro dos FIIs.
Um outro ponto de muita melhoria dos fundos imobiliários nesse período é o maior diálogo da gestão com o investidor. Antes a gestão não conseguia explicar de forma tão eficiente assim o que ela queria fazer com o fundo. A partir dos anos de 2017 e por diante, ela realmente precisou deixar muito mais claro quais são as intenções dela com o fundo para conseguir atrair mais investidores e fazer mais emissões. Então isso se tornou uma necessidade para a gestão. E agora, recentemente, a gente está entrando na terceira grande revolução dos fundos imobiliários. E eu deixei aqui esse X aqui, que a gente pode falar que foi tanto no ano de 2020, 2021, 2023. Bem, o ano não importa muito. O que importa é o que está acontecendo com os fundos imobiliários e eles seguem evoluindo. E essa nova fase dos fundos imobiliários está proporcionando uma alavancagem de longo prazo. Antes, quando a gente falou de alavancagem, ele fazia uma alavancagem para ter que fazer uma emissão daqui a 2 anos, por exemplo. Aqui já não. Aqui a gente está falando de uma alavancagem de longo prazo. De você comprar um imóvel e fazer uma alavancagem de 10, 15, 20 anos e essa alavancagem vai se pagando com o tempo sem uma grande necessidade de fazer uma emissão para pagar essa alavancagem, o que mostra que isso está gerando um retorno muito maior para o investidor, como por exemplo é o caso do TRXF. Um outro fator importantíssimo dessa nova fase de fundos imobiliários é a diminuição dos custos das emissões. Antes pagava-se 4 ou 5%, agora a gente está chegando para 1, 2% e diminuindo esse valor. Então cada vez mais existe uma pressão dos investidores para que os gestores diminuam e criem formas de diminuir essa taxa de emissão, que não é tão interessante assim para o investidor pagar esse valor. E agora também uma outra mudança que vai entrar em implementação a partir do ano que vem é o fim do período de silêncio durante uma emissão. Então antigamente, quando um gestor queria fazer uma emissão, queria emitir novas cotas, ele era obrigado a ter um período de silêncio. Ele não podia chegar a público e fazer, por exemplo, uma live falando o que ele quer fazer com o dinheiro da emissão. Não, isso não era viável. Ele não podia por legislação. Agora as leis mudaram e agora ele pode sim fazer, por exemplo, uma live falando, olha, eu quero fazer uma emissão para comprar um imóvel assim, 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 assado e vai ser desse jeito. O que mostra novamente a melhoria do diálogo da gestão com os investidores. Está surgindo também agora o conceito de hedge fundings, que seria uma melhoria dos FOFs. Então a gente tem vários FOFs, que seriam fundo de fundos, que seriam fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos imobiliários. E agora a gente tem os hedge fundings, que são basicamente um FOF, só que melhorado. Ele também compra cotas de outros fundos imobiliários, mas se ele quiser, ele também pode comprar um CRI diretamente, ele pode comprar um imóvel, ele pode até comprar ações. E a gente tem aí o surgimento já de alguns hedge fundings que estão surgindo na indústria de fundos imobiliários. A gente tem também os FIAGROS, que são um produto muito diferente dos fundos imobiliários tradicionais que a gente conhece. Bem, eu particularmente não gosto muito de FIAGRO, tem até vídeo no canal explicando sobre. Bem, mas estão aí, né? Bola que segue. E na verdade, qual que é a conclusão que a gente chega com isso tudo que foi mostrado no vídeo? Qual a conclusão que a gente chega? Bem, é isso que a gente vai falar agora, mas antes de tudo, se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E aqui, recentemente, a gente criou a área do Seja Membro do canal, que é só você clicar nesse botão aqui embaixo, do lado do botão de inscrever-se, que a partir de R$ 7,99 por mês, você vai ter vídeos exclusivos e você também vai poder decidir os temas dos vídeos. Então aí, se caso você queira, fique à vontade para ser um membro do canal. Mas agora, voltando ao tema do vídeo, qual a conclusão que a gente chega com tudo que foi apresentado ao longo desse vídeo? Bem, que na verdade, se você comparar os fundos imobiliários lá de 2006 e comparar o que a gente tem agora, você vê que é nítido uma evolução gigantesca. Então, na verdade, a indústria de fundos imobiliários está evoluindo muito e muito rápido. E cada vez mais ela está se aprimorando e ficando melhor para o investidor numa questão de rentabilidade e também de segurança, o que mostra que é um ponto muito interessante. E se você tiver gostado desse vídeo, eu vou recomendar mais 2 vídeos sobre fundos imobiliários aqui do canal e muito obrigado por ter assistido.